A prova do Enem de Física ela é super bem distribuída. Se vocês olharem aqui, ó, mecânica, né, tem 30,3%. Ó, eletricidade e energia, 24,6%, ondulatória, 19%, termologia, 17%, ótica, 9%. Então, assim, não dá para renegar nada. Eu dividi em 4 aulas: mecânica, hidrostática, eletricidade e eletromagnetismo, física térmica e ondulatória, e ótica e acústica. Tá? A aula mais pesadinha, para variar, é a primeira, que é mecânica. Então, assim, o Enem cobra coisas bem específicas, tá, de mecânica. Então, são coisas bem focadas, assim, só que isso não quer dizer que seja fácil, tá? Porque a mecânica, ela tá toda interligada. Então, a aula de hoje realmente é a mais comprida e a mais difícil. Depois, vai indo, quer dizer, a mais difícil. Tem gente que gosta de mecânica, tem gente que gosta de MRU, de MRUV, de MCU, de dinâmica, né? E odeia eletricidade, por exemplo, né, Chay? Os circuitos. Depende, tá? Mas eu acho sempre mecânica mais difícil. Então, assim, ó, a parte de MRU e de MRUV não é uma coisa tão cobrada assim, tá? Cai, mas não é tanto. A parte dos cálculos, tá? Eles gostam mais de gráfico, de dinâmica. Na última prova, tem uma questão só de gráfico, tem uma questão só de cálculo, que é aquela questão do avião lá que tinha que bater as fotos, que estava no livro de vocês. Então, assim, aqui não vamos revisar gráficos, só vamos revisar a parte teórica, que é importante. Deixa eu limpar ali, que tem uns escritos. Então, olha só. O que tem que saber do MRU? O que diferencia os movimentos é a aceleração. Sempre tu tem que te basear na aceleração. O MRU é o único movimento que não tem aceleração. Como ele é retilíneo, a aceleração centrípeta vale 0. Como ele é uniforme, a aceleração tangencial vale 0. Vamos preenchendo o livro. Então, o MRU é o único movimento que a força resultante vale 0. Por que o MRU é tão importante em física? Porque ele é uma condição de equilíbrio. Qualquer experiência feita com um corpo em repouso, se repetida em MRU, vai dar o mesmo resultado. O MRU só tem 2 equações. Velocidade é o ΔD sobre o ΔT, deslocamento sobre tempo. No caso do MRU, se tu quiser usar deslocamento, tu quiser usar distância, vai dar na mesma. Lembre-se que existe uma diferença entre distância e deslocamento. O Enem não enche muito saco com isso, mas a URGS enche. No caso aqui, tanto faz tu usar qualquer um dos dois, né? Tu usar ΔD ou D maiúsculo, porque como ele é reto, não muda nada. E a equação da posição. Posição final é igual à posição inicial mais velocidade vezes tempo. Então, a parte das equações do MRU é bem simples. O que pega aqui no MRU no Enem? A interpretação do exercício. É interpretar o que tu tem que fazer. Tipo aquela questão do avião lá, do último Enem. A questão era bem simples de resolver. A fórmula era simples. Mas o problema era tu entender o que tu tinha que fazer. Esse é o grande problema da mecânica. O MRUV ele é mais complexo, ele aparece mais no Enem, é mais importante do que o MRU. Como em 2019 caiu uma de MRU, em 2020 eles vão meter um MRUV. Tá, então o que tem que saber do MRU? Já é outra pegada. A aceleração centrípeta continua valendo 0 porque ele é reto, mas a aceleração tangencial é diferente de 0. Então, a força resultante é uma força tangencial. O MRU não é o MRUV não é uma condição de equilíbrio. O MRUV tem força atuando. O MRUV possui as 3 fórmulas mais importantes da cinemática. V igual a VO mais AT, função horária da velocidade. O deslocamento é igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Essa aqui é confusa, porque essa aqui o tempo é elevado ao quadrado.
então tu não consegue fazer por regra de 3, vai dar tudo errado. E a mais famosa de todas, Torricelli. V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2A delta D. E é bom se lembrar, ajuda muito em um monte de questões difíceis, que o MRUV é o único movimento que aceita a velocidade média por média aritmética. Isso aqui é um bônus. A velocidade média do MRUV pode ser a final mais a inicial sobre 2. Isso aqui ajuda muito em questões um pouco que seriam mais trabalhosas. Tu não precisa saber de cor essa questão, mas ajuda muito se tu souber fazer isso, ajuda muito. E aí, pessoal, é sempre, né, uma historinha, é sempre um negocinho. Então, agora, vamos lá, vamos fazendo uma de cada uma. Eu separei aqui algumas bem legais, tá? Vocês vão ver que tem coisa fácil, tem coisa difícil, né? Os dois lados eles usam, tá? Por exemplo, dessa lista aqui, tá? Qual é que vai ser a mais difícil de fazer, não de interpretar, né? A número 2, que é do Enem de 2017, um Enem que muitos de vocês fizeram. Então, vamos lá. Dei uma lida aí para mim, 5 minutinhos para vocês fazerem. Toquem o pau aí, vamos lá. Número 2, todo mundo. Quem está assistindo gravado, dá um pause, faz e depois assiste. Vamos lá. Mas tem que fazer em 5 minutos. Esse livro aqui, meninas, ele tem no QR Code aí todas resolvidas, tá? Então, fiquem tranquilas que tá tudo aí. Mas é um monte de Enems. Um dos grandes problemas do Enem é o que acontece nessa questão. As questões são mal escritas. Todo ano, das 15 questões de física, a gente pode dizer que 5 são mal escritas. E dessas 5, umas 3 ou 2 deveriam ser anuladas, tá? Mas eles nunca anulam nada e não querem saber. Essa questão aqui, ela é muito mal escrita. Olha o que ela diz, tá? Tá, ele explica aquele negócio do tempo de reação que aparece várias vezes. Considere 2 motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freio com desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Notem que isso aqui é uma desaceleração. É uma aceleração negativa, ele está freando. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? O que fica subentendido aqui, tá? Um monte de aluno errou essa questão no dia da prova, um monte de aluno colocou letra A e tem a resposta letra A, porque fez o seguinte, ó, tá, vamos fazer com o atento. O que o motorista atento vai fazer? Torricelli, V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2A delta D. Essa questão, a única fórmula que tu usa é Torricelli para resolver. Qual é a velocidade final? 0, porque ele vai parar. Qual é que é a inicial? 14. Ele começa a frear com 14 ao quadrado. Mais 2, qual é a desaceleração dele? Menos 5 vezes o delta D. Tá, então o que acontece aqui? 14 ao quadrado é 196, né? Aí fica 196 negativo igual a menos 10 delta D. Tá, beleza? Então, a distância que ele anda é 19,6 metros. Tá, isso é o atento. O que eu vou fazer agora? A mesma coisa com o desatento. Só que o desatento, a fórmula vai ser a mesma. Só que o desatento, ele começa a frear 1 segundo depois. Como a aceleração dele é 1 metro por segundo ao quadrado, se ele começar a frear 1 segundo depois, ele não começa a frear com 14, ele começa a frear com 15, porque a aceleração dele é 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a velocidade final dele também é 0,
a inicial é 15 ao quadrado, mais 2, a desaceleração dele é a mesma, menos 5 ΔD. Tá, então o ΔD aqui vai dar 15 ao quadrado é 225, né? Então fica 225 dividido por 10. Tá, então vai dar 22,5 metros ele leva para parar. Tá, e aí tu faz 22,5 menos os 19,6 dá exatamente a letra A, dá os 2,9. E aí? Aonde que está o erro? Por que que se isso menos isso dá 2,9? Por que que está errada a letra A, meninas? Me ajudem aí. Onde que está o erro? Ana, tu tá por aí? Sim, tô pensando. É uma merda, né? Marjana, o que tu acha, Fia? Tu já fez essa questão? Pois é, eu fiz e eu sempre erro. Coloco sempre A. Pois é, porque ela é mal feita. A culpa não é tua. Ela é mal feita. Nada que a gente fez está errado, só que está faltando uma parte. O que que essa questão deixa subentendido? Que os carros primeiro aceleram. O que que a gente calculou? O que que a gente acabou calculando aqui, Mar? A gente só acabou calculando a distância que eles levaram para parar. O que que a gente não fez? A gente não calculou a distância que eles levaram para acelerar. O que que isso aqui deixa subentendido? Ó? Eles aceleram seus carros inicialmente a 1. Tá, então qual era a velocidade inicial deles? 0. E aí eles aceleraram um até chegar a 14 e outro até chegar a 15. Então essa questão, ó, a distância total que eles percorrem é a distância para acelerar e a distância para parar. O que que é isso aqui, Mar? Isso aqui é somente a distância para parar. Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o Torricelli, ó. Qual é a velocidade final? 14 ao quadrado. Qual é a velocidade inicial? 0, porque ele partiu do repouso. Qual é a aceleração dele? 1, porque ele acelera com 1, vezes o ΔD. Então, 14 ao quadrado, 196. Aí o 2 vai passar dividindo, igual a ΔD. Então, o que vai ser o ΔD aqui? 196 dividido por 2, 98. Então, tem que somar essas duas distâncias. Qual é a distância total que o cara levou? 98 mais 19,6. Ele levou 117,6 metros no total, porque ele acelera e depois ele freia. Mas a questão não deixa isso claro que ele quer a distância total. Ele pede, né, que distância o motorista desatento percorre a mais até a parada total dos carros. É uma questão muito mal escrita. E aí, qual é a diferença aqui? Vai ser o mesmo cálculo, só que em vez de 14 é 15. Então, fica 15 ao quadrado igual a 0 mais, né, 2 vezes 1 vezes o ΔD. Então, 225 dividido por 2 igual a ΔD. Aí o 225 dividido por 2 vai dar 112,5. Então, o ΔD vai dar 112,5 metros. Aí tu soma os dois aqui, né? 112 mais 22,5 dá 135 metros. E agora sim, qual é a resposta? 135 menos 117,6, que dá exatamente a letra E, os 17,4 metros. Então isso acontece no Enem, tá? Essa era uma questão dificílima em 2017, tá? Eu acho que em 2017 essa era a mais difícil da prova de física. É a questão que foi lá para cima na tri. Não por ela ser difícil, mas sim por ela ser mal escrita. Ela não deixa claro as coisas. Então isso é uma tragédia no Enem. É uma coisa que eu acho muito ruim.
Numa URGS, cai uma coisa assim, numa URGS, nós ia cair de pau em cima. Acho que eles não anulariam também, mas que a gente ia reclamar bastante. Entenderam, meninas? Tudo certo? Chay, tudo belezinha? Tefi? Isso, Chatinha, né, Chay? bastante. Ó, Qual? então, tipo, esses que nem o 19,6 é a distância para parar, Isso, e os outros é para iniciar, tipo, isso. 137. Ah, Sim, o tá. que a questão está considerando, entende, Ana? São dois momentos, né? O momento Sim. que o cara acelera para ir do 0 até o 14 e o momento que ele freia indo do 14 até o 0. Hum, Só que a questão não deixa isso claro no enunciado, né? Pois é. Pois é. E tinha resposta a 2,9. E ainda que o pessoal diz que o Enem não tem pega-ratão. Claro que tem pega-ratão. Isso aqui é uma questão de pega-ratão. Beleza, meninas? Vamos adiante. Essas que vão ficando para trás, façam todas de tema, tá? Tem tudo lá no QR Code. Gráfico de MRU e MRV. Isso, cara, vai cair, tá? O Enem ama gráfico de qualquer coisa, não só em física, né? Gráfico em matemática, gráfico em história, gráfico em biologia. Vocês têm que ser mestras em gráfico. Para te analisar um gráfico, primeiro tu pensa na função. Se vocês não pensarem na função que está originando o gráfico no Enem, vocês vão cair num monte de pega-ratão. Eu quero fazer o gráfico da posição por tempo do MRU. Bom, como é que é a função da posição por tempo do MRU? É D igual a DO mais VT. Isso é um polinômio do primeiro grau. Polinômios do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então tem que ser uma reta que sobe ou uma reta que desce. Eu vou fazer os gráficos encaixados um no outro, tá? O gráfico de posição por tempo e o gráfico de velocidade por tempo vão representar o mesmo móvel. O que está acontecendo nesse gráfico aqui, né, meninas? Como a linha está subindo, a velocidade está aumentando ou está diminuindo? Ah, prof, como a linha está subindo, a velocidade está aumentando. Não! Isso é um gráfico de MRU. Em MRU a velocidade é constante. É muito fácil a gente se atrapalhar com o gráfico. Essa velocidade é positiva, mas ela é positiva constante. Tá vendo aqui, ó? Se a linha está subindo, as posições estão aumentando, né? À medida que o tempo está passando, tu está aumentando de posição. Isso não quer dizer que a velocidade esteja aumentando. Esse movimento é um movimento progressivo, tu está progredindo, mas ele não é nem acelerado, nem retardado, porque a velocidade é constante. Então, como é que é o gráfico VT que fecha com esse aqui? É uma linha constante, uma função constante. Qual é a coisa mais importante no gráfico VT? A área da figura. No gráfico VT, a área da figura é o ΔD. A área da figura é o deslocamento. Isso no MRUV se torna fundamental. A maioria das questões tu acaba tendo que fazer a área. A área é o ΔD. E num gráfico de MRU é bom saber que aqui tem uma declividade, uma tangente aqui, ó. Essa reta tem um ângulo. A tangente deste ângulo é a velocidade. Por isso que a velocidade é constante. Porque isso aqui é uma reta. Se isso aqui é uma reta, o ângulo é sempre o mesmo. Então a velocidade é constante. O MRUV tem um gráfico a mais, porque o MRUV tem o gráfico da aceleração. Então nós vamos ter o gráfico da posição por tempo, o gráfico da velocidade por tempo e o gráfico da aceleração por tempo. Beleza? Eu tenho que pensar na função. Como é que é a função da posição do MRUV? D igual a DO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Opa! A função da posição do MRUV é um polinômio do segundo grau. Polinômios do segundo grau produzem gráficos parabólicos. Então, do MRU é uma reta, do MRUV é uma parábola. E aí, de novo, eu vou fazer um gráfico encaixado no outro.
Então, eu vou fazer um gráfico que parte do repouso e acelera, só, sem inversão de sentido. Então, vai ser uma meia parábola. Se ele parte do repouso, eu tenho que partir do vértice da parábola. E aí, a velocidade dele vai aumentando, 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 aumentando. Então, vai ser uma parábola assim. Essa parábola é feliz ou triste? Feliz. Se ela é feliz, a aceleração é positiva. Como as posições estão aumentando, ele está progredindo. Então, a velocidade também é positiva. E a coisa mais importante aqui que eles adoram pedir é o seguinte: como é que eu tenho certeza que esse gráfico partiu do repouso? Não é porque ele está na origem, né? Se ele tivesse começado aqui do zero, ele não, obrigatoriamente ele não teria partido do repouso, ele teria partido da origem das posições. Mas como é que eu sei aqui que a velocidade inicial é zero? Porque isso aqui é o vértice da parábola. Ele partiu do vértice da parábola. Então a velocidade inicial é zero. Se eu continuasse essa parábola aqui, ó, isso seria o vértice da parábola. Então, no vértice, a velocidade é zero. Beleza? Qual é o gráfico da velocidade por tempo que encaixa com esse? Agora sim, eu sei que a velocidade inicial é zero, então eu tenho que partir da origem. O gráfico, a função é V igual a VO mais AT. V igual a VO mais AT é um polinômio do primeiro grau. Então, vai ser um gráfico que parte da origem e aumenta. A área da figura é o deslocamento e a tangente do ângulo é a aceleração. Num gráfico VT aqui, ó, tu vai ter o ângulo que forma com a horizontal. A tangente deste ângulo é a aceleração. Por isso que a aceleração é constante no MRUV. E essa área aqui, que no caso agora vai ser um triângulo, é o ΔD. É o deslocamento. E o último gráfico mais fácil de todos é o da aceleração por tempo. Porque no MRUV a aceleração é uma função constante, ela não muda. Então o gráfico de aceleração por tempo do MRUV sempre vai ter que ser uma reta. Nesse caso é uma reta acima do eixo do tempo, porque a aceleração é positiva. Num gráfico de aceleração por tempo, a área da figura é a variação da velocidade. É o quanto a velocidade aumenta ou quanto a velocidade diminui. Então, a área aqui é o ΔV, variação da velocidade. Beleza, menininhas? Tudo certo? Bem legal, essas revisões são muito úteis. Copiaram aí? Posso passar a tela? Qualquer coisa, podem dar um print também. Alguma pergunta? Beleza, então vou limpar. Só que assim, ó, pessoal. Enem, URGS, tá? Ó. Eu já vou fazer a complicada aqui, ó. Enem de 2016, tá? Vou fazer junto com vocês. Presta atenção. 2 veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima. Isso ocorre porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em 2 etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Isso aqui se chama tempo de reação. Olha o que a questão falou, tá? Que os carros estavam andando com velocidade constante. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual o esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida? Tá, então olha só. Uma frenagem sempre ocorre em 2 etapas. A primeira etapa é o tempo de reação. Então tu imagina, o carro está andando com uma velocidade lá, 72 km por hora. O que é 72 km por hora? 20 metros por segundo. O carro está andando a 20 metros por segundo. Aí o cara vê um problema que, tipo, uma bola passa aqui e uma criança veio pegar a bola. Uma situação horrível. Tu vai ter que frear com tudo que dá. Então, o teu cérebro leva um tempo para pensar o que tu tem que fazer. Isso se chama tempo de reação.
Então, durante esse tempo de reação, tu vai manter essa velocidade de 20 metros por segundo, tu não vai fazer nada. Então, tu vai andar uma distância em MRU. E aí tu vai frear. E aí, quando tu freia, para, e tu parou. Então, tu vai ter uma distância em MRU, uma distância em MRUV. O que a gente acabou de ver? Como é que é o gráfico da velocidade do MRU? Constante, né? Então, aqui, ó, tu vê, ó, esse gráfico só tem uma etapa. Tá fora. Esse gráfico aqui, ó, opa, ele andou com velocidade constante e depois a velocidade diminuiu, parou. Show de bola? Letra C, só tem uma etapa. A velocidade sempre fez a mesma coisa. Então tá fora. Letra D, tem uma etapa que a velocidade é constante e depois ele parou. E a letra E tá fora, né? A letra E, a velocidade inicial é zero. A letra E, os caras não sabiam mais o que botavam na letra E. Tá, e daí tu fica entre B e C. Entre B e D. Qual é a única diferença da B para D? As duas aqui têm uma etapa de velocidade constante e depois a velocidade para. Só que na letra B, ela para de acordo com uma função do primeiro grau, né? É uma reta. E na letra D, ela para de acordo com uma função do segundo grau. É uma parábola. E aí, qual é a resposta certa? Dinamarca. E não Brasil. Ah, professor, mas o gráfico da velocidade por tempo... O gráfico da velocidade por tempo do MRUV é uma reta. Porque a função é V igual a VO mais AT. Sim, é verdade. Só que esse gráfico não é velocidade por tempo, é velocidade por distância. Olha que merda. Sempre que a gente ensina gráfico em cinemática, o eixo X é o eixo do tempo. Os caras botaram aqui a distância. Então não é essa função aqui. Qual é a função matemática que relaciona a velocidade com distância, que não envolve tempo no MRUV? Torricelli. Então, a solução da etapa do MRUV era V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2A delta D. O deslocamento é proporcional à velocidade ao quadrado. É uma função do segundo grau. Então, o gráfico tem que ser uma parábola. Por isso que é Dinamarca. Então, o Enem é bem sapeca nisso, tá? Bem sapeca. Tem que ter muita atenção na função. Tem uma questão igual a essa esse ano, só que de energia. No Enem que vocês fizeram de 2019, tem uma questão que é um gráfico de energia, que se tu não soubesse que a energia cinética, a velocidade ao quadrado, tu errava a questão só por causa do formato do gráfico. Então tem que ter muita atenção nisso no Enem, tá? Beleza, meninas? Alguma pergunta? Tudo certo? Beleza. Vamos lá, vamos à luta. Bom, agora nós temos o MCU. O Enem adora MCU, ele é apaixonado pelo MCU. Acho que ele gosta mais do MCU que do MRUV. Então, revisão, né? O MCU é diferente deles porque é o único que é circular. Então, no MCU, a aceleração centrípeta é diferente de zero, ela existe, e a aceleração tangencial é igual a zero. Em termos acelerativos, o MCU é o oposto do MRUV. Então, a força resultante do MCU é uma força centrípeta. Beleza? O MCU é um movimento periódico. Ele se repete, ele está sempre dando volta no mesmo lugar. Todos os movimentos periódicos têm frequência e período. Aonde que a gente estuda frequência e período em física? No MCU, na ondulatória, no movimento de pêndulo. Tudo que for repetitivo tem frequência e período. A frequência no MCU é o número de voltas sobre o tempo, porque se repetia dá uma volta. O tempo tem que ser em segundos, porque a unidade da frequência é Hertz. Hertz é segundo na menos 1. Então a unidade aqui vai ser Hz, vai ser Hertz. O que é o período? Período é o inverso da frequência. A coisa mais importante do período não é saber a fórmula, não é saber que o período é tempo sobre o número de voltas.
A coisa mais importante é saber a teoria. Período é o tempo para dar uma volta. Tem um monte de questões que tu não resolve se tu não souber a teoria. Tempo para dar uma volta. Porque tem um monte de coisas que tem período fixo e que eles não dão, tu tem que saber de cor. Período de rotação da Terra, período de translação da Terra, o período do ponteiro do relógio das horas, dos minutos, dos segundos. A unidade do período é segundo. A unidade da frequência é hertz e a unidade do período é segundos, porque o período é uma medida de tempo. Bom saber aqui, né? Bom lembrar aqui que o período é o inverso da frequência ou a frequência é o inverso do período. O período é o inverso da frequência. Não gostei desse amarelo aqui, quase nem aparece. Depois, o que nós temos? As velocidades. A velocidade linear, a velocidade angular, que é representado pelo ômega minúsculo. A velocidade linear é 2πr vezes a frequência. Tem que se lembrar que tudo que é multiplicado pela frequência pode ser dividido pelo período. Mas sabendo só essa aqui tá bom. A velocidade angular é 2π vezes a frequência. Qual é a única diferença das duas? O raio. Então essa aqui é uma que a URGS gosta muito. A linear pode ser a angular vezes o raio. E por último, a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio da curva. Então, realmente, tem uma razão para a galera não curtir o MCU, porque o MCU tem muita fórmula. O MCU é o movimento que mais fórmula tem. Então, realmente, o pessoal tem um pouco de preconceito com ele, coitado. E aí tu tem o caso do disco e o caso da polia. A maioria das questões do Enem envolvem o caso do disco e o caso da polia. Qual é a diferença? O caso do disco só tem um eixo. Todo mundo gira a partir do mesmo eixo. É o caso da Terra, né? A Terra só tem um eixo. Então, qualquer ponto em cima da superfície da Terra vai ter a mesma frequência, vai ter o mesmo período, né, pessoal? Quando o A dá uma volta, o B dá uma volta. O disco é o mesmo. Essa velocidade é aquela que mede distância. Nunca esqueçam que a velocidade linear ela se relaciona com a distância. Por isso que tem o raio na fórmula. Tá vendo? A velocidade angular não tem raio, então a velocidade angular ela se relaciona com o ângulo. Ao dar uma volta aqui, quem é que vai percorrer maior distância, o A ou o B? O B, claro, né, ele tem muito mais raio, ele anda por fora. Então pensa só, ele percorre mais distância no mesmo tempo. Então a velocidade do B é maior. As angulares são iguais, inclusive eu botei em vermelho. Ó. A coisa que eles mais perguntam é a diferença entre angular no caso do disco e angular no caso da polia. No caso do disco, as angulares são iguais, porque a angular é o ângulo. Se o A dá uma volta, o B dá uma volta. E a aceleração centrípeta, bom, daí o que acontece, né? A aceleração centrípeta do B é maior porque o B é mais veloz. E a aceleração centrípeta depende da velocidade ao quadrado. O caso da polia, os eixos são diferentes. Então, o A é pequenininho, o B é grande. Se o A dá uma volta, o B não dá uma volta, o B dá menos do que uma volta. Então, a frequência do menor sempre vai ser maior. Quem tem menos raio gira mais. Então, a frequência do A é maior. Se a frequência do A é maior, o período do B é maior. Afinal de contas, um é o inverso do outro. Coloquei as velocidades lineares em vermelho. O caso do disco e o caso da polia são invertidos. Quem é que vai andar mais distância ao dar uma volta? A distância vai ser a mesma, pessoal. Aí tu vai dizer assim, ah, mas o B é maior. Sim, mas o A gira mais, né? Uma coisa compensa a outra. Se o B der uma volta, ele vai andar uma distância X. A distância que o B anda é o comprimento dessa circunferência. Só que daí o A não vai dar uma volta, né? O A vai dar 2, 3, e aí a distância acaba sendo a mesma. Afinal de contas, eles estão engatados. Essa velocidade aqui, ó, é a velocidade da correia. E a correia não pode ter uma velocidade diferente para os dois. Isso que faz o caso do disco e o caso da polia serem invertidos. A velocidade angular depende do ângulo.
Depende de quantas voltas tu dá. Quem tem mais frequência tem mais velocidade angular. E aí, quem é que tem mais aceleração centrípeta? Bom, agora tem que pensar na forma. As velocidades são iguais. E aí, a aceleração e raio são inversamente. Então, o A tem mais aceleração porque ele tem menos raio. Beleza? Esse é o MCU. O MCU, olha, não caiu no Enem de 2019. É bem comum de cair. Eu aposto numa coisinha de MCU para a próxima prova do Enem. Beleza? Vou limpar. Qualquer coisa, printem aí. Meninas, tudo certo? Alguma pergunta, alguma coisa? Ninguém fala nada? Chay, tu tá dormindo, Chay, ou tu tá acordado? Não, tô aqui só. Ah, guria. Muito bom, então. Então, limpamos. Bom, não vou fazer aqui de MCU, tá? No QR Code tem todos resolvidos aqui. Tem bastante coisa para você se divertir. Muito legal. E aí começa a dinâmica, tá? O início da dinâmica é força e atrito, tá? Aquelas partes iniciais da dinâmica, o que mais vocês têm que revisar é força e atrito. Muito difícil cair uma questão no Enem de plano inclinado, né? Força de resistência do ar até cai. Plano inclinado, elevadores, isso é raro de cair, isso é mais URGS, tá? O Enem, vocês têm que se preocupar com atrito e depois com a parte do trabalho, da energia, da potência e das colisões. É aí que o bicho pega. Então, força resultante. Bom, aqui, sei lá, né? Massa vezes aceleração. O cara que não sabe essa aqui meio que dá uma abandonada, né? Porque não tem o que fazer daí. Peso, massa vezes aceleração da gravidade. Aqui não vamos nem se estressar. E aí agora começa a confusão. Força elástica. Força elástica é K vezes X. Aqui tem rolo, tá? Tem muita gente que na hora de fazer os exercícios confunde força elástica com energia elástica. Não sabe quando usar uma, quando usar outra. Porque os resultados são diferentes, né? A energia potencial elástica é Kx ao quadrado. Aqui é só Kx. Então, cuidado. Força de resistência do ar. A única coisa que tu tem que saber é que ela é diretamente proporcional à velocidade ao quadrado. É isso aqui que faz tu resolver as questões. Conforme tu vai aumentando de velocidade, a resistência do ar vai aumentando. Se tu tá em repouso, a resistência do ar vale zero. Não tem resistência do ar. Tu agora, assistindo a minha aula aí sentadinha, a força de resistência do ar do teu corpo vale zero. Ela só existe quando tu começar a andar. E quanto mais tu anda, mais forte ela fica ao quadrado. Então, por exemplo, se fizer um gráfico, o gráfico vai ser uma parábola. E a força de atrito é o velho e bom μ vezes a normal. Bom, aqui vai cair, aqui vai ter perguntas, né? Tem dois atritos, tem um atrito estático, atrito cinético. Você sabe, meninas, que a função de uma revisão, ela é te mostrar o que tu sabe e o que tu não sabe, né? Então, tu tá assistindo agora essa aula. Daí eu acabei de falar, ó, tem dois atritos, o estático e o cinético. Tem o gráfico do atrito, tem aquela tabela, tem o esquema do ABS. Ah, professor, não me lembro de nada disso aí. Faz um asterix aí, escreve aí, né, numa anotação, revisar atrito. A função das revisões é essa, tá? Ninguém aprende nada na revisão. A revisão é para mostrar o que tu tá sabendo, o que tu não tá sabendo. Então, não me lembro disso aí que o Matana falou. Pega o livro e toca o pau. Cai muita coisa sobre ABS aqui, cai muita coisa junta, tá? Então, assim, as fórmulas são simples, mas as questões não vão ser simples. Física nunca é simples, nunca. Então, por exemplo, olha 17. Vamos junto. Vou limpar. É do ABS? Num sistema de freio convencional, as rodas do carro travam, os pneus derrapam. Tá, interessa. O sistema ABS evita o travamento das rodas, mantendo a força de atrito no seu valor estático máximo sem derrapagem. Se lembra? O Enem adora o ABS. O que o ABS faz? Não deixa o atrito estático transformar-se em cinético. O coeficiente de atrito estático vale 1 e o coeficiente de atrito cinético é 0,75.
menor. Dois carros com velocidades iniciais igual a 108 iniciam a frenagem numa estrada perfeitamente horizontal de concreto no mesmo ponto. O carro 1 tem sistema ABS e utiliza a força de atrito estático máxima para a frenagem. O carro 2 trava as rodas, de maneira que a força é a cinética. Considerando o G10, a distância medida a partir do ponto que iniciam a frenagem que os carros 1D1 e o carro 2 percorrem até parar são respectivamente. Então, primeira manha, né? Cara, o ABS é melhor, o atrito é maior. Então, o carro 1 é com ABS? Sim. Tá, então o carro 1 leva mais ou menos tempo, mais ou menos distância para parar. Menos. Então, letra A, 45 e 60. Opa, show de bola. Letra B, 60 e 45. Não, né? O carro com ABS percorreu mais distância. Letra C, 90 e 120. Opa, tá bom. Aqui, 580 metros, né? 5,8 vezes 10 na 2, 780 metros. Também pode ser. E a letra E, 780 e 580, a letra E está fora. Aí outra coisa, o Enem trabalha com física do cotidiano. Cara, pense, meninas, 108 por hora, tá? É uma velocidade que a gente anda tranquilo. Aí o carro pisa no freio e ele vai levar 580 metros para parar. Mas, meu Deus do céu, né? Quase 6 quadras para parar. Só que, se o cara soltar o carro em ponto morto, acho que ele não leva isso aqui para parar. O ar faz ele parar antes do que isso aqui. Então, é claro que a letra D é um absurdo, né? Muita distância, né? A gente tem que ter uma noção do cotidiano. A resposta para chutar ou é A ou é C. Tá, e aí? O que tem que entender dessa questão? Isso aqui é uma questão... Eu estou fazendo isso aqui porque a URGS já fez várias vezes questões muito parecidas, tá? O raciocínio é o mesmo. O carro, ele tem uma velocidade inicial. O carro não tem nenhuma força empurrando ele para frente quando tu freia. A velocidade inicial do carro é 30 metros por segundo, que são 108 por hora. É claro que a velocidade final dele é zero, ele para. Né? Quem que faz ele parar? O atrito. A força efetiva que faz parar é o atrito. Então, pode até decorar. Sempre que um carro freia, o atrito é a força resultante. O atrito, tá vendo? Ele vai produzir uma desaceleração, ele vai produzir uma aceleração contra a velocidade. Então, para mim resolver essa questão, o que eu vou fazer? Força de atrito é a força resultante que atua no carro. O que é força de atrito? É o coeficiente μ vezes A normal. O que é força resultante? Massa vezes aceleração. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. O μ eu tenho, depois eu boto. Quem que é a normal? Os carros estão andando numa estrada perfeitamente horizontal. Tá vendo o cuidado deles? Se a estrada é perfeitamente horizontal, a normal é o peso. Então, eu substituo a normal pela massa vezes a gravidade, que é igual a massa vezes a aceleração. Olha que loucura. A aceleração é μ vezes g. Então, qual é a aceleração do carro com ABS? A aceleração do carro com ABS, o μ do ABS é 1. Então, 1 vezes 10 é 10. Ele vai parar com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a aceleração do carro sem ABS? É 0,75 vezes 10. Então, ele vai parar com uma aceleração de 7,5 metros por segundo ao quadrado. E agora vira o quê? MRUV, Torricelli. Eu quero saber a distância para parar. Beleza. V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2A delta D. Qual é a velocidade final? 0. Qual é a velocidade inicial? 30. Mais 2, agora é um pega-ratão. Né? Esse pega-ratão não faria tu errar a questão, tá? Mas daria uma distância negativa. Na realidade, isso aqui não são acelerações, são desacelerações. O atrito é contra o movimento. Então, tu tem que botar o sinal. Não é 10, é menos 10. Se tu não botasse o sinal, a distância dá negativa, né? Só isso, tá? Não ia mudar a resposta. Porque o 30 ao quadrado vai passar para o outro lado, fica menos 900. E aí, se tu não botar aqui o menos 10, né, que fica menos 20, daria uma distância negativa, que não pode ser negativa, mas tudo bem, não ia mudar. Deu, né? 45. Então, o carro com ABS percorre uma distância de 45. Então, eu já sei que a resposta é a letra A, não vou continuar fazendo. Se eu fizer a letra B,
Se eu fizer a próxima para achar os 60, é só pegar a mesma fórmula e no lugar do 10 colocar 7,5. Então, não é uma questão fácil, nunca é fácil, mas é legal de saber, tá? Isso cai bastante. Sempre que eles falarem para vocês que um carro está freando, já bota na cabeça. A força resultante é o atrito. Beleza, meninas? Alguma pergunta? Tudo certo? Tudo certo. Que bom, Chay. Obrigado por responder. Tocamos a bala e vamos lá. Os gráficos muito loucos aqui, ó, essa questão 19 aqui é uma questão muito louca. Tava no livro de vocês. Tem várias coisas divertidas aí para vocês brincarem. Gravitação universal. Isso é outra coisa que o Enem gosta antes de chegar na parte da energia. A gravitação universal é dividida em duas partes: a força e a gravidade. A força gravitacional é amiga da força elétrica. A força gravitacional é a constante G vezes a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2 dividido pela distância ao quadrado. Se fosse força elétrica, troca massa por carga e G por K. Então, para te ter força gravitacional, tu tem que ter dois corpos. Nunca se esqueçam que essa fórmula é a fórmula do peso. Peso é o apelido carinhoso que a gente dá para a força gravitacional. A gravidade, a aceleração da gravidade só depende de uma massa, da massa do planeta. É a constante G vezes a massa do planeta dividido pela distância ao quadrado. Qual é o cuidado que tem que ter nessas duas fórmulas? Bom, a primeira, a unidade é Newton. Aqui tu está calculando a força, Newton. Aqui tu está calculando a gravidade do planeta, metro por segundo ao quadrado. A maioria dos erros ocorrem por causa da distância. Nessas duas formas, a distância é sempre da onde até onde. Se eu estou na superfície do planeta, a distância vai ser o raio, porque a distância é sempre em relação ao centro. Então, se eu tiver um ponto na superfície, eu substituo distância por raio. Se eu tiver um ponto externo, aqui assim, sei lá, estou inventando, eu vou até o centro do planeta. A distância é sempre em relação ao centro do planeta. Beleza? Nas duas fórmulas, a distância é ao quadrado, né? Então, aquele esqueminha lá que vocês já decoraram. Se a distância vale D, a gravidade ou a força vale F. Vou botar que a gravidade vale G. Depende da legenda. Se a distância for 2D, a gravidade vai ser G sobre 4. Se a distância for 3D, a gravidade vai ser G sobre 9. Inversamente ao quadrado. Isso é muito explorado. E aí tem que cuidar os casos quando tu faz curva. Movimento orbital, que é o movimento dos satélites, como o Enem trabalha com física do cotidiano, vocês vão ver aí várias questões de movimento orbital. Tem que saber que o movimento orbital é uma eterna queda livre. Os satélites, eles estão caindo na Terra. Por que eles não caem? Porque eles têm velocidade. Quer dizer, de vez em quando até uns caem, né? Dá um probleminha, eles caem. Então, tu tem um satélite em órbita ao redor da Terra. Tu tem o centro da Terra. O satélite está longe, né? Ele está orbitando aqui longe da Terra. Ele está fazendo um MCU. Para fazer MCU precisa força? Claro, precisa força centrípeta. Então, quando o satélite está orbitando, quem é que puxa ele para o centro, na direção do centro? A força gravitacional, que é o peso. Então, olha o que eles perguntam. Cara, quando o satélite está em órbita, a força gravitacional, também chamada de peso, faz o papel da força centrípeta. Então, o movimento orbital, ele não se mantém por inércia. Ele precisa de força. Se não existisse essa força, o satélite estava em MRU. A aceleração da gravidade, o G,
torna-se uma aceleração centrípeta, porque ele está em MCU. Então, todas essas perguntas vão ser feitas em termos de teoria, tá? A gravidade é uma aceleração centrípeta, a força resultante é o peso. Outro exemplo, ó, móvel em curva sobre o plano horizontal. Geralmente aqui é carro fazendo curva. Então, o que acontece? Vamos botar aqui no cantinho, vamos fazer uma curva aqui, e aí eu tenho um carro fazendo a curva. Para o carro fazer uma curva, sempre que eu quero fazer uma curva, eu preciso de uma força que puxe para o centro da curva. Qual é a força responsável por fazer o carro, né, ficar na curva? O atrito. Então, aqui eu tenho o centro da curva. Se não existir uma força puxando para o centro, chamada força de atrito, o carro não faz a curva. Então, a força de atrito é a força centrípeta. Se não existisse o atrito, o carro não faria a curva. A URGS adora pedir o trabalho realizado por essa força, já caiu várias vezes em provas. Força centrípeta nunca realiza trabalho. Se pedissem para vocês o trabalho, a resposta é zero, tá? Não tem trabalho. Beleza? Copinha aí. Qualquer coisa, dê um print na tela. Vou limpar. Tem questões difíceis sobre isso, tá? Claro que aqui com vocês, a maioria delas eu tô fazendo as difíceis, tá? Essa 22 aqui, nossa senhora, os caras se puxam demais, tá? E tu vê uma questão da segunda aplicação ainda do Enem. Eles misturam muito com MRUV, tá? Com MCU, desculpe. Olha essa 22 aqui, ó. Observações astronômicas indicam que no centro da nossa galáxia Via Láctea provavelmente existe um buraco negro. Sim, provavelmente sim. Cuja massa é igual a milhares de vezes a massa do Sol. Uma técnica simples para estimar a massa desse buraco negro consiste em observar algum objeto que orbite ao seu redor. Então, olha só, um objeto orbita um buraco negro, assim como a Terra orbita o Sol. E medir o período de uma rotação completa T. O que é período? Tempo para dar uma volta. Bem como o raio médio R da órbita, que se desloca com boa aproximação em MCU. Notem que o Enem vai dizendo tudo que tu precisa, né? Então, o que o Enem acabou de me dizer? Que um objeto orbita um buraco negro e esse objeto está em MCU. Nessa situação, a força resultante devido ao movimento circular é igual à força gravitacional. Tá vendo o que o Enem acabou de falar? A teoria que eu dei. Quem que é a força resultante devido ao movimento circular? A força centrípeta. O Enem acabou de dizer que a força centrípeta é igual à força gravitacional. Tá. A partir do conhecimento do período de rotação, da distância média e da constante G, a massa do buraco negro é. O cara quer a massa do buraco negro. O que ele acabou de falar? Que a força centrípeta é uma força gravitacional. Quem que recebe a força centrípeta? O objeto. Então, o que é a força centrípeta? Qual é a fórmula da força centrípeta? A massa do objeto vezes a velocidade com que ele anda elevado ao quadrado sobre o raio da curva. Para quem não se lembra, ó, só existe uma fórmula de força. Força é massa vezes aceleração. Se eu quero a fórmula da força centrípeta, eu tenho que fazer massa vezes aceleração centrípeta. Tá, mas a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre o raio. A gente viu no MCU. Então, a fórmula da força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio. Quem que é a força gravitacional? É a constante G vezes duas massas. Então, vezes a massa do objeto, vezes a massa do buraco, dividido pela distância ao quadrado. Tá, então o que acontece aqui? Ó? Tem que imaginar o seguinte. Tu tem um buraco negro. Vou fazer aqui um buraco negro. E aí tu tem um objeto que está orbitando esse buraco. Então é um movimento orbital. O objeto está girando ao redor do buraco. Aqui tu tem um objeto. A distância entre o centro do buraco e o centro do objeto acaba sendo o raio da curva. Então, eu posso cortar a massa do objeto com a massa do objeto e eu posso cortar esse raio com esse quadrado.
O que ele quer? Ele quer a massa do buraco negro. A pergunta dele é a massa do buraco negro. Tá, então se eu isolar a massa do buraco negro nessa forma, o D sobe multiplicando e o G passa dividindo. Então, a massa do buraco negro é a velocidade elevado ao quadrado vezes a distância, mas a gente sabe que a distância é o raio da curva, dividido pela constante G. Notem que se a resposta fosse essa, a questão já seria difícil. Tá, mas ele não quer em função da velocidade. Ele quer em função do raio e do período. Não tem nenhuma fórmula dessas aqui. Bom, eu tenho que sumir com a velocidade. O cara falou que ele está dando MCU. Então agora entra a cinemática. Olha que questão difícil. A velocidade no MCU é 2πr vezes a frequência ou sobre o período. Como ele quer em função do período, então é sobre o período. Tá, então isso aqui eu vou ter que jogar aqui elevado ao quadrado. Então a massa do buraco negro vai ser 2πr ao quadrado. Vai ser 4π ao quadrado vezes o raio ao quadrado. Vezes esse raio aqui que está aqui, né? O raio continua aqui, ó. Sobre... Aí eu vou ter que pegar o período e elevar ao quadrado. Então o período elevado ao quadrado e o G já estava lá embaixo, vezes G. Qual é a única mudança aqui? R ao quadrado vezes R é R ao cubo. Então fica 4π ao quadrado vezes R ao cubo dividido por GT ao quadrado. Dificílima. E é um Enem de segunda aplicação. Tá? Essa também, lá na tri, vai lá para cima do bagulho. Mas o Enem gosta de movimento orbital. Façam todas essas questões aí de tema, né? É bom fazer. Aliás, essas que eu estou fazendo aqui para vocês, nem copiem, deixem branco para depois vocês fazerem elas em casa de novo, para vocês treinarem o cérebro. Beleza? Vou limpar. Bom, tudo que eu dei para vocês até agora, eu não tenho certeza do que vai cair. Agora eu tenho certeza, tá? Todas as provas do Enem têm 2 questões sobre trabalho, potência e energia. Se alguém pedir para mim, o que é certo que cai no Enem, Matan? Trabalho, potência e energia. Isso é certo. Eu nunca vi uma prova do Enem que não cai alguma coisa sobre isso aqui. Então, isso aqui é um negócio que vocês têm que saber. É uma aula que tem que ser estudada toda junta, né? Porque uma coisa vai completando a outra. O que é trabalho? É a medida das transformações de energia. Um corpo realiza trabalho quando a energia é transformada. Então, é a medida das transformações de energia. O trabalho de uma força constante é foda vezes o cosseno do ângulo. Se a força for constante, é foda vezes cosseno. Se ela for inclinada, tu tem que usar o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Esse vetor aqui é o vetor ΔD. A maioria das vezes, a força e o deslocamento vão ser a mesma direção, o mesmo sentido. Essa força vai ser horizontal. Aí tu não vai precisar usar o cosseno, porque se o ângulo é 0, o cosseno é 1. Mas se tiver ângulo, é melhor já decorar como foda vezes cosseno. Se a força for variável, o único jeito de fazer é usando a área do gráfico. Aí a área do gráfico vai ser o trabalho. Por isso que a fórmula só pode ser usada se a força for constante. Se a força for variável, é pela área. Muito importante usar que o trabalho é a variação da energia cinética. Olha aí, Aninha, ó. A gente usou essa aqui para resolver aquela da PUC, né? Tu vê como isso influencia, tu vê. Caiu isso aqui numa questão de física moderna. Então, na realidade, a física é toda junto. A gente que divide ela para poder estudar, né? Então, o trabalho é a massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2, que é a energia final, menos a massa vezes a inicial ao quadrado sobre 2. Claro que a maioria das vezes a velocidade inicial é 0. Então, tu fica que o trabalho é só a energia final. Mas tem umas questões chatas que ele não parte do repouso. Aí tem que saber a fórmula aberta completa. O trabalho da força-peso talvez seja o que mais cai no Enem, tá? Isso aqui provavelmente é o que mais cai no Enem.
É impressionante como tem gente que se esquece dessa forma. Sempre que uma coisa cai, eles adoram fazer aquelas questões com água. Ah, eu tenho uma vazão de água, eu tenho uma hidrelétrica. Cara, a água cai, a água tem peso. Então, sempre que o peso sofrer uma variação de altura, o trabalho vai ser peso vezes variação de altura. Como o peso é uma força conservativa, o peso não se interessa pela distância. Ah, esse corpo aqui está caindo um plano inclinado. Não interessa. O que interessa é que o peso dele é vertical e interessa a variação de altura que ele cai. Então, nesses dois desenhos, se o corpo é o mesmo, né, eles têm o mesmo peso e a variação de altura é a mesma, o trabalho é o mesmo. Não deixem as questões enganarem vocês. Aqui eu tenho a primeira situação, aqui eu tenho a segunda situação. O trabalho da situação 1 é igual ao trabalho da situação 2, porque é o mesmo corpo na mesma altura. O peso não interessa, né? Então, eu tenho um tobogã, eu tenho uma montanha russa. Tá, não interessa a distância, o que interessa é a variação de altura. O trabalho não tem nada a ver com o tempo. Quem é que se relaciona com o tempo? A potência. Potência mede a rapidez, mede a velocidade da força em realizar o trabalho. Ou mede a rapidez com que a energia é transformada. Tá tudo junto isso aqui. Então, potência é trabalho sobre tempo. O trabalho é sempre em joules e o tempo é em segundos. Joule sobre segundo é o famoso W maiúsculo, que não tem nada a ver com o trabalho, né? É de watt. A unidade de potência é W maiúsculo, que é watt. Esse W de trabalho é de work em inglês. Vamos se lembrar que como o trabalho é força vezes deslocamento, deslocamento sobre tempo é velocidade. Ó. Potência vai ser o trabalho que é força vezes deslocamento sobre o tempo. E aí, deslocamento sobre tempo é a velocidade. Então, tem uma fórmula específica de potência. A PUC gosta muito dessa fórmula. Potência é força vezes velocidade. É bom saber também que um HP é 746 watts, tá? Para ter uma noção. Não precisa saber de cor, mas é bom ter essa noção, porque como a gente trabalha com física do cotidiano, vai ter muita coisa de carro aqui, né? Tem que saber que um HP é 746 watts. O CV é 735. O CV é uma unidade francesa que é cavalo-vapor. O CV está em desuso, tá? O CV está sendo abandonado. Então, essa aqui, botei só por curiosidade. O que interessa é o HP. O HP é bom saber de cor. Tem questões da URGS que dava para resolver só sabendo que um HP era 746 watts. Beleza? Vou limpar para centralizar aqui a energia. Então, limpando. Energia mecânica. O que é energia? É a capacidade do sistema em realizar trabalho. Se tu tem energia cinética, se tu tem energia potencial gravitacional, isso quer dizer que tu é capaz de realizar trabalho. Essas três fórmulas aqui são as únicas três fórmulas que caíram em todos os Enems até hoje. Uma das três sempre vão cair. Ou tem questões que caem as três, né, naqueles sistemas conservativos. A potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, a energia potencial gravitacional depende de tu ter altura. Energia potencial elástica é K vezes x ao quadrado sobre 2. A gente já tinha visto lá em força elástica. K é a constante, x é a deformação. Energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. E aí, a junção de tudo. A energia mecânica é a quantidade total de energia que o corpo tem. Então, a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. E aí, pessoal, o Enem explora muito as funções, tá? Uma energia se transforma na outra,
A energia potencial gravitacional é a única que não tem nada elevado ao quadrado. Então, cuidado nos gráficos. A potencial elástica, o x é ao quadrado. A cinética, a velocidade ao quadrado. Os caras vão inventando, tá? Olha, por exemplo, a 23 aqui, ó, direto, que é do Enem de 2018. Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo do trilho. E o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, tá? Então não tem atrito, o sistema é conservativo. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve. Tá, então, o que o aluno tinha que pensar aqui? Conforme esse cubo for andando para cá, a mola vai encolhendo, né? E aí, no momento que tu solta, a energia potencial elástica vira energia cinética. É uma transformação de potencial elástica em cinética. O que é potencial elástica? É K vezes x ao quadrado sobre 2. O que é energia cinética? É massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Opa, então eu posso cancelar os dois. Tá, então, né? O que tu quer? Tu quer que a velocidade de lançamento seja aumentada 4 vezes. Né? Essa velocidade aqui aumenta 4 vezes. O que essa fórmula está dizendo? Que tanto a velocidade quanto o x, os dois são elevadas ao quadrado, né? Então, a massa não vai mudar. Esquece a massa. Né? Se eu não mudar a massa, o corpo é o mesmo, eu tenho que a velocidade ao quadrado é igual a k vezes x ao quadrado. Então, quais são as opções que eu tenho? Eu quero que a velocidade seja aumentada 4 vezes. Então, 4 ao quadrado vai ser igual a kx ao quadrado. Então, kx ao quadrado é igual a 16. Tá, então, letra A. Manter a mesma mola e aumentar 2 vezes a sua deformação. Tá, o que acontece aqui, né? Se eu isolar o x está ao quadrado, né? Então, fica aqui, né? O x ao quadrado é proporcional a 16. Então, x igual a raiz quadrada de 16, né? Então, x igual a 4. Tá vendo? Como tanto x é elevado ao quadrado e como tanta velocidade é elevada ao quadrado, para mim aumentar 4 vezes a velocidade, eu tenho que aumentar 4 vezes a deformação. Por isso que a resposta é a letra B. Porque as duas são elevadas ao quadrado. Então, olha o Enem que fez. Ó, manter a mesma mola. Claro, por que manter a mesma mola? Porque daí o K não muda. Né? Se eu não mudar o K, se eu aumentar o X 4 vezes, eu vou aumentar a velocidade em 4 vezes, porque as duas são elevadas ao quadrado. Beleza? Muito bem. Continuando, então. A última coisa que a gente tem para revisar aqui, olha quanta coisa tem de energia aqui para vocês brincarem. É a parte do impulso, da quantidade de movimento e do momento. Então, olha quanta coisa tem nessa parte de mecânica. O Enem adora colisões, tá? Quando tu estuda dinâmica impulsiva, tu tem que te preocupar com as colisões, entender que tem a colisão elástica e tem a colisão inelástica. É isso que o bicho vai pegar. Até tu chegar ali é só fórmula. Impulso é força vezes o tempo que essa força fica agindo. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Todo mundo que tem velocidade tem quantidade de movimento. O impulso é a variação na quantidade de movimento. Esse é o teorema do impulso. Então, o impulso é a massa vezes a variação de velocidade, ou tu pode abrir essa fórmula, né? Tem gente que prefere usá-la fechada ou aberta. Eu prefiro usar fechada, eu prefiro usar desse jeito que eu escrevi. Mas o impulso também pode ser a massa vezes a velocidade final, menos a massa vezes a velocidade inicial, que é parecida com aquela do trabalho e variação da energia cinética, só que aqui não tem nada elevado ao quadrado.
Mesmo raciocínio do trabalho. Se tu tiver um gráfico de força por tempo, a área da figura é o impulso. Então, num gráfico de força por tempo, a área é o impulso. Princípio da conservação da quantidade de movimento. Na ausência de forças externas, se não existir nenhuma força externa agindo, então, na ausência de forças externas, a quantidade de movimento se conserva. Isso é usado em colisões e em explosões. E aí tem dois tipos de colisão, a elástica e a inelástica. O que diferencia elas? A energia cinética. Nas duas colisões, a quantidade de movimento se conserva. Só que na colisão elástica, a energia cinética se mantém, e na colisão inelástica, a energia cinética se dissipa, tem perda de energia por causa da deformação. Como é que é elástica? O corpinho A está andando com uma velocidade VA, bate no corpinho B. Esse corpinho B tem uma velocidade VB. Essa velocidade VB pode ser zero, pode ser que o B esteja parado, pode ser que o B esteja voltando. Tá? Eles podem fazer qualquer coisa aqui. Aqui ficou horrível. Vai copiando aí, vamos lá, toca ali o pau. Então aqui eu tenho o corpo B. Eles colidem e se separam. Numa colisão elástica, um corpo impulsiona o outro. Então o corpo A vai estar andando com uma velocidade VA'. Claro que a velocidade dele vai diminuir, porque ele vai bater no B, né? Então ele vai receber um impulso contra, e o B vai receber um impulso a favor, aí a velocidade do B vai aumentar. O B vai estar com uma velocidade VB'. A quantidade inicial é igual à quantidade final. Então, a massa do A vezes a velocidade do A antes da colisão, mais a massa do B vezes a velocidade do B antes da colisão, vai ser igual à quantidade final. Aqui, gurizada, vocês têm que cuidar com essa velocidade do B, tá? É aqui que o bicho pega. Às vezes o B está parado, às vezes o B está no mesmo sentido e às vezes o B está andando contra. Se o B estiver andando contra, essa velocidade B é negativa. Tu tem que botar o sinal. Cuidado. E aí faz o quê? Iguala com o final, né? O final vai ser a massa do A vezes a velocidade A', mais a massa do B vezes a velocidade VB'. Aqui cai aqueles negócios do pêndulo de Newton, das bolinhas se batendo, né? Tem muita coisa teórica aqui também para vocês pensarem. O que muda na inelástica? É o depois. O antes é igual. Tu tem a bolinha A andando com uma velocidade VA. Ela vai bater na bolinha B. Mesma história aqui. O B pode estar andando, o B pode estar parado, o B pode estar andando contra. Só que na inelástica, eles se grudam. Eles viram um único corpo, então as massas têm que ser somadas. O A colide com o B e aqui vai ser a velocidade que eles ficam juntos. 90% das questões é inelástica. Tá? Se tu quer estudar só uma, se tu quer decorar só uma, é só inelástica. 90% das questões, eles colidem e ficam juntos. E aí tem perda de energia cinética. O início não muda nada. Ó. MA vezes VA mais MB vezes VB. Só que daí depois da colisão ficam juntos, então soma. MA mais MB vezes a velocidade que eles ficam juntos. Porque eles viram um único corpo, eles se tornam um único corpo. E aí, meninas, tudo certo? Estão lembrando? Tudo certo. É bastante coisa a mecânica, né, Aninha? É. Física não é fácil.
E a última coisa da aula de hoje é o momento angular ou torque. Um dos conteúdos mais polêmicos da física. Tem gente que adora fazer as questões de alavanca e tem gente que odeia com todas as forças do seu ser. Eu gosto, tá? Eu acho legal fazer as questões de momento. Depois que tu pega a manha, não é tão difícil. Só que tem que ter aquela manha de descobrir o que é a distância D, né? Que é a menor distância. Então, o que é momento? Momento são forças rotativas. Para que a força produza no corpo o momento, é necessário que ela cause rotação. Ela tem que produzir uma rotação no sistema. O teu bíceps em relação ao teu antebraço, a força que tu faz para abrir uma porta, o teu joelho, né? O corpo humano é uma máquina de produzir momento. A gente está sempre fazendo rotação. Momento, a fórmula é bem simples, é força vezes distância. A força medida em newtons, a distância medida em metro. Então, a unidade do momento é newton-metro. Não foi dado nome para essa unidade. É só newton-metro. O problema é a distância. Como é que se faz uma questão de momento? Primeira coisa, tu tem que achar o eixo de rotação. Se tu não identificar aonde está o eixo de rotação, acabou a tua questão. Então, nesse caso aqui, é como se fosse uma porta vista de cima. Então, aqui na dobradiça, nós temos o eixo. Então, aqui é o eixo de rotação. E aí, eu tenho uma força que eu estou puxando aqui. E aí, essa força é diagonal, ela é inclinada. O que é a distância D? É a menor distância da linha de ação da força até o eixo de rotação. Então, eu vou ter que fazer a linha de ação da força, eu tenho que prolongar a força tanto para cima quanto para baixo. Claro que aqui é só eu ir para baixo, né? Porque como ele quer a menor distância está aqui para baixo. Para mim fazer a menor distância, a linha que passa pelo eixo tem que cruzar a linha de ação no ângulo de 90. Aí eu vou ter a menor distância. Então, essa é a distância que eu vou usar para calcular o momento. A maioria das questões que caem de momento, o corpo está em equilíbrio. O sistema vai estar em equilíbrio. Quando o sistema está em equilíbrio, tu tem duas situações agindo. O somatório das forças vale zero. Então, a força resultante vale zero. E o somatório dos momentos também vale zero. Então, o somatório do momento vale zero. Então, o momento resultante vale zero. Em resumo, tu não tem nem força, nem momento agindo. Tudo tem que se anular. E aí, a partir disso, tu vai igualando e aí tu consegue calcular a situação de equilíbrio. E caem coisas fáceis, tá? Coisas que são... o cara dá uma pena de errar às vezes. Cai difícil também. Olha essa do Enem de 2015. Ó. Em um experimento, um professor levou um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro. Marcações na barra, dividindo ela em 8 partes iguais. E em seguida, apoiaram-na sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado em uma das extremidades até atingir o equilíbrio. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Bom, eu tenho que achar o eixo. Aqui está o eixo. Então, o eixo está aqui. Claro que eles não podiam ter apoiado a barra no meio. Né? Se eles tivessem apoiado a barra no meio, o saco de arroz aqui derrubaria a barra. Então, o que o saco de arroz tem aqui? Um peso. Peso do arroz. Esse peso do arroz está a uma distância de 1, 2, 3 espacinhos do eixo. Aonde que atua o peso de uma barra? Esse era o conhecimento que a gente tinha que ter. O peso de uma barra sempre atua no centro da barra. Como essa barra foi dividida em 8 partes iguais, o peso está no 4. Então, aqui nós temos o peso da barra. Claro que essa barra tem que ser muito mais pesada do que o arroz. Né? Por quê? Porque a distância que o peso da barra está do eixo é um espacinho só. Então, o momento do peso do arroz
é igual ao momento do peso da barra. Então, o peso do arroz é 50 newtons. Como ele cai em quilograma, pode usar quilograma direto, tá? Porque os zeros se cancelam. Né? Então, 5 quilos de arroz, qual é a distância que ele está do eixo? 3 espacinhos. O peso da barra eu quero saber, na realidade, então aqui vai ser a massa da barra, porque eu já cortei um zero. E qual é a distância que a massa da barra está do eixo? 1 espacinho. Tá, então a massa da barra é 15 quilos. Mas seria um pecado errar essa. Não precisaria nem ter feito o cálculo, o cara fazia de cabeça. Era só o cara ver que, como essa distância aqui é 1 e essa distância aqui é 3, então a barra tem que ter 3 vezes mais peso do que o arroz. O truque era saber aonde estava o eixo e saber que o peso de uma barra sempre atua no centro da barra. Era isso, meninas. E aí, olha só, tem quantos exercícios aqui? Tem até o 40, né? Tem mais? Não, tem até o 40. E aí depois aula 2. Essas revisões são bem importantes, tá? Façam todos. Eu devo ter quase todos os exercícios resolvidos no QR Code. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem no WhatsApp, peçam para fazer plantão. Então, eu vou encerrar a gravação por aqui e vou ficar online aí disponível se alguém quiser saber algo mais. Um abraço, bom estudo, vamos lá. Beijo. Ué, já deram fora 2 ali. A Tef também. Então tá, Aninha. Foi todo mundo já? Só ficou tu? Eu também tava indo. Tchau, Sor. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.